Salve, salve galera, bem-vindo ao canal Joga 11 FC, Helder aqui na voz, e eu aqui com meu companheiro Mike. Mike, tudo bem com você? Salve, salve, Welder, tudo certinho por aqui e vamos juntos aí para essa jornada com vitória tricolor. Vamos resenhar um pouco aí sobre esse jogo. É isso aí, a bola vai rolar e a gente vai fazer esse pós-jogo aí entre São Paulo e Corinthians, que foi um clássico aí, com a vitória do tricolor aí quebrando finalmente o tabu na arena, né, Mike? Finalmente o São Paulo conseguiu ganhar lá depois de quase 10 anos. Então é uma vitória aí para o São Paulo. Tinha muita pressão para isso acontecer, mas o fato é que o São Paulo realmente era um amplo favorito para esse clássico e conseguiu fazer esse favoritismo se tornar vitória, né? A gente sabe que nem sempre o favoritismo antes do jogo é uma vitória garantida, mas a gente já vinha falado aqui, né, no pré-jogo aqui, que o São Paulo era favorito, como muitas outras mídias aí também vinham falando aí do São Paulo favorito contra o Corinthians, né? E aí tá o lance da tela aí, Mike. Eu queria que você falasse um pouco o que você achou desse jogo aí, desse clássico, se você gostou do São Paulo, como que você achou desse jogo aí e desmiuçar um pouco aí, ter a sua opinião sobre esse clássico. Bom, eu gostei do clássico, acho que foi um jogo bem jogado. Acho que o São Paulo se mostrou melhor aí nos dois tempos. Acho que só sofreu um pouquinho nos últimos 5 minutos aí. Foi justamente onde surgiu um gol do Corinthians aí, mas não vi o São Paulo correndo grandes perigos aí no jogo. E vi um São Paulo muito entrosado, tá? Bem treinado e, assim, já poupando os jogadores, né, cara? A saída do Lucas ao final do primeiro tempo, tirar o Luciano no meio do jogo, aí, no meio do segundo tempo. Acredito eu que tudo isso já é uma forma de poupar os jogadores aí pro próximo evento aí do domingo, né? Que é a final da Supercopa. Mesmo com a saída do Lucas, eu acho que o time se manteve bem. As mexidas do Carpini, apesar de muito pontuais, né, de não mudar taticamente o jogo, elas foram bem-vindas, porque serve para dar entrosamento aí para o time. Luiz Gustavo vem se consolidando, seu segundo gol no segundo jogo, né, e só vem confirmando aquilo que a gente já previa, né? Um jogador que fisicamente não tem o que falar, né? E taticamente a gente sabe o que esperar dele, né? Um jogador que passou por Bayern, um jogador que jogou Copa do Mundo, enfim, chega para somar. Acho que a entrada dele foi muito boa, não especificamente nesse jogo, mas na equipe, né? Assim como é também a presença do Rafinha, que acredito que já não vai ter essa função de jogar tanto, que eu acredito que o Luiz Gustavo ainda pode exercer, tá? Jogar mais do que o Rafinha, por exemplo, mas por uma questão de liderança, de experiência, de profissionalismo. Então, acho que veio em bom momento. São Paulo vive esse bom momento e aparentemente tudo dando certo, né? Renovação do Arboleda parece que vai destravar, renovação do Diego Costa encaminhada, Nicão sendo uma boa opção aí também para os jogos aí
segundo tempo ou algum jogo que acabe tendo que poupar, até mesmo por cartão, porque a gente sabe que o Luciano toma bastante cartão, né? Então, assim, é bom olhar para o banco e saber que entra um Luiz Gustavo, saber que entra um Ferreirinha, saber que vem gente boa do banco, né? Que o time não vai cair tanto, né? Fisicamente e taticamente quando você fizer as mexidas aí do segundo tempo, e na verdade pode até melhorar, né? Então, do lado do São Paulo é isso. Do lado do Corinthians, cara, é realmente algo que a gente já discutiu e imaginava que esse momento da quebra do tabu aconteceria, né? Era o momento mais frágil, talvez, aí do Corinthians nesse trajeto todo aí dos 10 anos de arena, né? Então, a gente já tinha batido um papo, falado sobre, e realmente se concretizou. O momento do Corinthians não é bom, entrou nervoso, uma expulsão imatura, né? Eu acho que naquele momento do jogo ainda tinha muita bola para rolar e o jogador Caetano acabou ali tendo uma atitude meio infantil até, e sendo expulso, né? Prejudicou um pouquinho mais o time que já entrou cheio de pressão, já entrou nervoso. Então acho que a gente já esperava que isso acontecesse, estava se desenhando para que fosse uma vitória hoje do São Paulo na Arena e quebra do tabu, né? Teve um calorzinho aí no final do jogo, mas, na minha opinião, muito por conta de ter colocado sangue novo, né? E, assim, a Arena faz uma diferencinha, né? Naquele momento, a Arena começou a empurrar, mas não reflete muito, né, o que realmente foi o jogo. Um amplo domínio aí de São Paulo. Realmente, acho que o único lance de perigo foi o lance do gol, ao meu ver, né? E é isso, acho que Corinthians tem algo positivo para tirar disso tudo, que são os jogadores aí que ele trouxe da Copinha, né? Que acho que pode olhar um pouquinho para frente e falar assim que, né, vamos começar a trazer essa molecada para jogar. Talvez eles venham com menos pressão, com mais vontade. Enfim, é o que eu vejo que dá para tirar de positivo do Corinthians hoje, tá? Essa juventude que entrou aí no final do segundo tempo e deu uma aceleradinha no jogo. Não acredito que fez muita coisa, né? Mas acabou saindo o gol. Mesmo assim, acho que é válido aí para o momento do Corinthians começar a utilizar esses jogadores aí mais novos, né? Então, Mike, eu assisti o jogo aí, cara. Apesar da vitória do São Paulo, eu gostei de algumas coisas do São Paulo. Porém, eu não achei que o São Paulo fez um super jogo, tá? Jogou bem, conseguiu dominar, mas eu acho que o São Paulo ele teve a oportunidade, sabe, de realmente se impor, fazer 3, 4, mas jogou muito no morno, errou muitos passes, assim, não conseguiu triangular com muita facilidade, apesar do Corinthians tá com um a menos. São Paulo parecia que, tipo assim, vou ganhar a hora que eu quero. E poderia, realmente já estava ganhando, realmente a gente vê que se poupou um pouco pro clássico aí contra o Palmeiras, que tem uma final. Então eu acho que o São Paulo, que é isso que eu não gosto. O São Paulo, às vezes, quando faz 1-0, pode fazer 2-3, ele cozinha o jogo com os toques que é desnecessário. Tanto é que o São Paulo fez um soquezinho ali, inclusive no lance do Elton Rato. O Wesley poderia ter diminuído já naquele lance, vai poder ter sido 2-1, e aí com o gol do menino poderia ser 2-2. E o São Paulo não atacou no segundo tempo do jeito que era para atacar, para fazer 2-3, brincou muito, e talvez o jogo poderia sair, cara. É claro que tem o sangue novo, tem a questão que é um clássico, tem a questão que, pô,
tá batendo o tabu, então o São Paulo só tocou a bola. Eu acho que o São Paulo poderia tocar a bola do jeito que fez, controlar o jogo. O Corinthians não estava ameaçando o São Paulo, até o Corinthians não tinha um ataque que poderia ameaçar o São Paulo, era mais na base da bola parada. Mas se você pega, é claro que o si não existe no futebol, mas se você pega o gol do Wesley, se ele consegue fazer na grande defesa do Rafael, e no gol do menino lá, faltando 4 minutos para acabar, era 2-2, e aí talvez do São Paulo a gente não estaria falando desse tabu. Mas o si não existe no futebol. Falando isso, tem coisas positivas do São Paulo. O Caleri fez um jogaço, estava ansioso para fazer o gol, então mostra o quão importante ele é. Então, o Lucas eu não achei que fez um jogo muito bom, é claro, estava voltando aí de lesão, meio poupado, sentiu logo do começo do jogo. Então, eu acho que o São Paulo ele poderia ter se imposto mais. Eu acho que o São Paulo poderia ter mais. Então, acho que para um jogo aí contra o Palmeiras, outro jogo, serve de lição. Para o São Paulo também, a hora que tiver que matar o jogo, matar. Não ficar só no morno. Eu acho que o São Paulo errou muitos passes, muita troca de passe no meio. E eu acho que o São Paulo poderia até ter goleado o Corinthians aí por 3-4-0. Eu acho que foi até pouco. Mas, assim, talvez seja uma exigência aí muito maior aqui da minha parte. Mas fora isso, foi até um bom jogo do São Paulo. É só uma crítica mais do São Paulo também não ficar só nesse meio, nesse passe aí que não vai levar em nada. Então, mesmo o Corinthians sabendo que o Corinthians não estava oferecendo perigo para o São Paulo, mas mesmo assim terminou 2-1. Então, se aí no final do jogo surge uma bola, poderia ser perigoso. Mas gostei também do que vi, conseguiu, o São Paulo se impôs no clássico aí para ganhar, fez o necessário para ganhar, e é nítido as peças que o São Paulo tem e as peças que o Corinthians não tem. Então, a gente já havia falado aqui que o São Paulo é melhor time que o Corinthians no momento. O São Paulo tem mais peças que o Corinthians no momento. Então, o São Paulo tinha até a obrigação de ganhar, mas é claro que clássico cai por terra isso. E o Corinthians, cara, é um time que você viu que não teve ataque, né? Era na base de uma falta, outra, escanteio, e não conseguiu atacar o São Paulo de forma alguma. É claro que até uns 15, 20 minutos, até o São Paulo fazer o gol, o Corinthians ia muito mais na base da vontade e igualou um pouco o jogo nesse sentido, mas depois o São Paulo foi se soltando e aí controlou mais o jogo. Mas eu não gostei desse controle. Eu acho que o São Paulo poderia ser um pouco mais ofensivo e mais objetivo. Acho que teve poucas oportunidades de gol no segundo tempo para quem estava com um a menos. É claro que o Corinthians não saiu tanto assim, mas o São Paulo teve muito espaço, principalmente aqui na lateral direita. Esqueci o nome do rapaz que entrou. Você sabe quem que entrou? Moreira. Não gostei. Errou, estava muito afobado. Teve muita chance com ele aqui para fazer 1-2, ele não conseguiu completar sempre esses 1-2. Então acho que é uma crítica mais assim, São Paulo, mas gostei porque quebrou o tabu, é uma vitória para o São Paulo importante, então acho que além da vitória era importante o São Paulo quebrar o tabu. Também tem um nervosismo, né, Mike? Eles estão ganhando 2-1, segura porque quer ganhar de qualquer jeito para receber esse tabu. Tirar esse tabu, mas eu acho que ficou um gostinho de quero mais. Mas fez um grande jogo também o São Paulo, não vou criticar, fez o que pôde, conseguiu controlar, eu só acho que poderia controlar de forma diferente, sem sofrer esses perigos de necessário aí, de uma bola ou um rebate entrar e poder acabar ter empatado o jogo. E como você bem frisou, o lado do Corinthians positivo fica dessa garotada aí que entrou. Eu acho que o Wesley pode ter mais oportunidade, eu não sei porque ele não joga tanto assim, eu não sei porque só se dá 15, 20 minutos para ele, sendo que o Yuri Alberto não vem tão bem também. Então, essa molecada aí pode ter oportunidade mais para frente. E é um Corinthians que a gente também tem que entender que, cara, perdeu 12 jogadores, só vieram 3. Então, o São Paulo era o grande favorito e com certeza tinha
essa vantagem aí pelo mérito da diretoria, mérito do trabalho do São Paulo, que não tem nada a ver com o que o Corinthians está fazendo lá. O São Paulo fez seu trabalho, contratou e contratou bem. O São Paulo é isso. Quando se está acima, se está favorito, tem que se impor e ganhar. Não importa se jogou super bem, super mal, tem que ganhar. Ô, Helder, cara, eu discordo em várias coisas de você dessa vez, cara. Eu acho que, assim, é minha opinião, né, assim, São Paulo não correu grandes riscos. Não, O risco que eu vi foi o momento do gol, apenas. Aquele erro do Rato não foi uma jogada criada, foi um bate-rebate ali, um erro nosso mesmo, tá? Então não acredito que foi algo assim do Corinthians jogando. Acho que foi mais um erro do São Paulo do que o Corinthians jogando. E, cara, quando você fala do Moreira, eu discordo bastante, porque eu acho que ele foi muito bem, cara. Ele deu profundidade no time, ele levou várias bolas até a linha de fundo, conseguiu um cruzamento bom para o Caleri, que ele pulou e chegou atrasado, e teve algumas jogadas aí de tabela com o Rato. Eu não vi ele errando tanto, cara. Assim... eu não gosto muito dele não, Mike. Não, concordo, cada um tem sua visão, mas eu gostei bastante da atuação do Moreira, tá? Me deixou satisfeito em saber que tem o Moreira aí para de repente estar atuando, caso o Rafinha não possa e o Igor Vinícius esteja machucado. Eu acho legal saber que temos uma opção aí que entrou hoje e foi bem. Que pode com relação ao Moreira, talvez, eu não vi muitos jogos dele, mas talvez o nervosismo do clássico. Tá? Eu acho que algumas precipitações, alguns passos errados pode ter sido. Mas defensivamente, eu gostei dele. É difícil jogar na frente dele, é difícil o pessoal ter passado, eu gostei disso. Mas eu acho que ofensivamente eu não gostei. Eu achei que atropelou um pouco. Mas, cara, primeira partida assim de clássico, então talvez eu tô sendo muito mais crítico, porque eu acho que eu queria ver ele mais, mas não acho ele ruim, tá? Eu acho ele um bom jogador. Só achei que ofensivamente eu não achei ele muito bom. Acho que talvez o São Paulo foi um pouco displicente no segundo tempo nesses ataques. Eu acho que errou muitos passes, e talvez nisso a minha crítica tenha sido um pouco maior. Eu com relação ao resultado, cara, eu já vi o São Paulo na Arena fazer jogos excelentes, jogos onde você dizia assim, vai amassar, e o Cássio fechar o gol e não sair o gol. Então, assim, quando eu vejo o jogo de hoje, que a gente abre 2-0, e ao meu ver, o São Paulo não parou de atacar. Teve pelo menos mais 2 bolas ali depois do Caleri, teve finalização do Galopo, teve uma jogada do Ferreirinha pela esquerda, que eu não me lembro agora quem finalizou. Então, assim, eu não acho que o São Paulo fez um jogo morno, mas eu acho que o São Paulo usou a inteligência de poupar alguns jogadores, tendo em vista que o jogo estava controlado. Poderia, sim, ter feito mais gols, mas eu não acho que foi um jogo morno, não. Acho que foi um jogo inteligente, um jogo relativamente seguro. O São Paulo realmente queria ganhar. É que, assim, para mim, cara, também, como torcedor de São Paulo, ficou um gostinho de quero mais, cara. Eu acho que o São Paulo poderia e deveria fazer mais. Eu acho que... Mas tá bom. Com certeza eu queria devolver o 6-1. Quebramos o tabu. Mas eu acho que também não dá para arriscar tanto, porque a gente já viu algumas coisas acontecendo aí, tipo final de Paulista ganhando, tomar um gol nos acréscimos e sair derrotado, né?
Mas é aí que eu falo, o Mike, assim, nesse sentido que o São Paulo foi um pouco. Beleza, até o 2-0 fez, estava com controle de jogo, estava controlando, só que o São Paulo, ele teve umas posses de bola e umas triangulações displicente, que não acontecia, passes errados, antes da jogada do Wellington Rato, em vez já de bico dar para frente, que sair jogando, o São Paulo estava tocando ali, já estava perdendo algumas bolas, então eu acho que a hora que abriu 2-0, falta você, mano, realmente matar o jogo. Porque o 2-0 no futebol, a gente sabe que é um resultado muito falso. A hora que o cara faz 1-0, o time vem para cima. Então o São Sim, mas, Paulo, ó, por às vezes, exemplo, o Wellington Rato, ele teve um erro no jogo, não, que sim, foi isso daí esse. acontece. Ele, ele participou dos 2 gols. Então, assim, Não, para mim, um dos melhores em campo. E aí a impressão que se tem agora é de que ele, pô, vacilou. não, Mas, não. ao meu ver, ele foi um dos melhores em campo. Pra mim, não é nem questão que ele vacilou. Ele errou num lance que acontece, tudo poderia ser qualquer um. Eu só acho que assim, esse preciosismo ali que o São Paulo tava tendo, tocando de qualquer jeito ali e tal, meio no morno, assim, fez com que isso. Tanto é que o Rafinha deu até uma bronca nele, porque não tinha necessidade. Pô, 2-0 dá uma bicuda pra frente. Aí joga no Caleri, o Caleri sofre até a falta. Para mim, até, pô, o cara que deu 2 passes, 2 assistências, voltou para marcar, beleza, cara, merecia até ser o craque do jogo, mas foi o Caleri, que é o 9, fez o gol. Então, para mim, ele fez uma excelente partida. O que eu quero dizer é que o São Paulo pode matar o jogo e não tem a necessidade de sofrer, pô, tomar um gol ali e correr o risco de no finalzinho um rebate e entrar uma bola, sendo que poderia, não precisar ir com tudo, mas poderia ir mais disciplinado, mais focado e fazer 3-0 e aí você mata o jogo. Então o São Paulo às vezes tem a Mas oportunidade. tinha toda a questão do tabu, cara. E isso era até uma trava aí que o pessoal Sim, acho que jogou com muito receio também de, né, de não, abrir demais e se expor. Se bem que não, o Corinthians não estava atacando muito. Então, São Paulo, ele ficou trocando passes ali, gastando tempo, não, né? é o que eu quero dizer, Mike. O São Paulo, ele não precisaria ir com tudo para frente. Tanto é que nem o Corinthians veio com tudo para frente, porque sabia, mas com um a menos. Eu acho que o São Paulo teve muito indisciplinado para atacar no segundo tempo. Eu acho que poderia, do jeito que fez, controlar o jogo, tocar mais a bola que nem fez, mas poderia dar mais dinâmica. Teve muito passe errado. Se você olhar os jogos, o São Paulo desperdiçou muito contra-ataque, que poderia matar o jogo de abrir 3-4-0. Beleza, depois do gol do Luiz Gustavo, teve a bola do Galopo e o lance que o Moreira cruzou pro Caleri. Depois disso, qual bola que o São Paulo teve de perigo de gol? Finalização do Luciano. Qual finalização do Luciano? No segundo tempo. Cortou segundo tempo. Segundo tempo, cortou para o meio ali, finalizou e bateu, se não me engano, no Raul. Eu Raul, acho que Raul assim, tá. não, é legal, foi 2-1, 2-0, abriu o gol foi consequência, foi no último final. O Corinthians não apresentou perigo para o São Paulo. Isso, cara, não tenho o que falar. O São Paulo teve uma partida segura defensivamente, inclusive com o Arboleda, com o Diego Costa. Realmente teve isso. O Corinthians não ofereceu perigo. Achou o gol Ó, de o rebate Wellington, o Wellington jogou muito também, tá? muito. A única coisa que eu acho que o São Paulo, e não é de hoje, peca nessas coisas é na hora de matar o jogo. Então, por exemplo, hoje terminou 2-1. Então, o que eu quero dizer, às vezes você precisa ser mais decisivo e matar o jogo. Hoje foi 2-1 e quase poderia ser 2-2 se o Rafael não faz a defesa no chute do Wesley. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Ah, beleza, ficou trocando passe porque achou, pô, tava poupando, mas e aí? Ó, terminou 2-1. Entendeu? Tudo bem, o si não existe no futebol. Mas o que eu quero dizer, pô, mata o jogo, faz 3, aí você fica tranquilo. Se você toma um gol, não acontece nada, termina 3-1 como terminou 2-1. Mas aí se eu falo, se entra a bola do Wesley, beleza. Aí entra a bola do. Pô, 2-2, cara. Aí a gente perde, empata de novo, não ganha lá por bobeira. Então, isso eu tô falando para outros jogos. Serve para o São Paulo ficar atento nisso. Eu acho que a hora que tem que matar o jogo,
tem que atacar com cautela, não precisa estar 2-0 atacar tanto assim, mas, cara, pode caprichar, pode definir, pode atacar um pouquinho mais para matar esse jogo. Cara, 2-0 é muito perigoso. O adversário, tanto é que o Corinthians fez 2-1 e veio para cima, entendeu? Então, não tão para cima assim, porque faltava muito pouco, mas poderia acontecer, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Mas, mesmo assim, São Paulo fez um bom jogo. Eu tô sendo mais crítico, assim, no quesito, porque São Paulo desperdiçou muitos passes de triangulação, foi indisciplinado porque ficou muito nesse norma. Eu entendo de querer poupar, mas isso aí terminou 2-1, mas mérito São Paulo, gostei do que vi, gostei as peças têm entrado bem, o Luiz Gustavo tem entrado bem, é muito cedo também para a gente também querer um São Paulo encorpado, ainda é o quarto jogo do São Paulo, agora vai vir de 2 clássicos seguidos, hoje contra o Corinthians e no final de semana contra o Palmeiras, então, beleza, a gente não precisa ser tão crítico assim, mas eu acho que são coisas assim que até mesmo se você vê, o Rafinha estava cobrando isso, entendeu? Mas eu acho que você tocou no ponto agora que é importante também, cara, é o quarto jogo, né, do Paulista. Talvez não precisasse forçar tanto. Tem toda a questão do tabu, mas, pô, se você perde um Lucas, se você perde um Luciano aí para a final contra o Palmeiras, gera uma coisa ruim, gera uma baixa no time. Então, eu não sei, eu tô olhando com um olhar mais... Eu acho que o Carpini fez até bem, tá, o Mike? 1-0, com a menos, já trocou o Lucas, que já tinha sentido no primeiro tempo. Isso aí realmente, cara, realmente foi muito, teve uma visão, mas aquilo também é relativo. Se ele tirar todo mundo e o Corinthians empata, aí vai falar por que tirou todo mundo, entendeu? Então, cara, vai sempre haver do lado. Se tivesse acontecido isso, viria as críticas aí desse modo. Como não aconteceu, poupou, tem a final, o São Paulo ganhou, então tem tudo isso, mas foi inteligente. Eu também, mesmo se não tivesse acontecido o Lucas sentir, eu, pelo amarelo do Alisson, eu colocaria o Gustavo, porque também estava pedindo passagem, assim no seguinte, tem vindo bem, o Alisson já tinha um amarelo, então era uma opção. O Lucas, talvez, por ritmo, poderia deixar um pouco mais, mas como já estava 1-0 e expulso ali, entendeu-se que poderia poupar ele para o clássico. Então, tanto é que eu achei que ele estava com vontade sim, mas eu acho que ele segurou um pouco, ele não está 100%, cara. Eu acho que ele está focado aí para a decisão contra o Palmeiras. Tanto é que, se a gente for olhar, analisar o primeiro tempo, ele nem deu tantas arrancadas assim do meio para frente, né? Ele recebeu muita bola mais atrás. Então, acho que ele segurou um pouco mais. Não sei se foi questão dele, se o Carpini pediu, ou se ele entendeu que o jogo precisava disso, mas o fato é que o Lucas é uma peça importante para o São Paulo. Então, cara, ele vem bem desde o ano passado e acho que é o nosso diferencial. E o Caleri, o Luciano aí, cara, os caras estão muito bem, tem que frisar, o Elton Rato também, cara, tá muito bem, então vai ser difícil, esse é o time titular do São Paulo ideal, e eu acho que quem entrar também, quem tem entrado, também tem mostrado, e quem tá titular também tem que continuar nessa pegada, porque senão vai sair, olha que a gente também tá sem o Nestor, que foi peça fundamental ano passado. Sim. O gol que deu aí o título pro São Paulo contra o Flamengo, né? Bom, é isso. Em resumo, acho que, apesar das críticas e de algumas pontuações aí, acho que é bom o resultado, porque quebra o tabu, dá uma moral pro Carpini, que tá chegando e conseguindo quebrar esse tabu, e, pô, dá um up aí pro jogo de domingo, né? Moralmente falando também, que a gente critica aqui, porque
Pô, crítica assim, né? Uma crítica minha mais construtiva, assim, no sentido que eu via o que a gente vê o São Paulo jogar. O São Paulo tá muito bem na temporada, nesses 4 jogos. Ah, não é o supra-sumo? Não é. Então a gente fez, as críticas que eu faço é construtiva, não que o time foi horrível. Não, o time foi bem. Eu só acho que se jogasse mais concentrado, mais como jogou contra o Santo André, eu acho que poderia aplicar 3-4-0. Mas é só uma Eu questão. entendi o seu ponto. Eu acho que você sabe que dava para ser melhor, dava para tirar um pouco mais, né? Sem muito esforço. Não é uma crítica que o São Paulo jogou mal. Pô, pelo contrário, jogou bem. O Corinthians não ameaçou nada o São Paulo, a não ser bola parada, que a gente sabe que, pô, para todo time bola parada é um perigo, né? Mas o São Paulo tem o Arboleda, tem o Diego Costa, que sobe muito bem, e então conseguiu controlar. Então a única chance do Corinthians mesmo era nessas bolas paradas. Foi assim que o Corinthians atacava o São Paulo, não teve nenhuma chance do Corinthians, e o gol, uma fatalidade aí, que aí se você analisar também, aqui a gente não tem o gol do Corinthians, mas já foi num erro do São Paulo, dessas coisas de sair tocando aí no morno, meio desprende, porque o Caleri tenta dar uma caneta ali no meio, perde a bola, e aí sobra a bola o Corinthians, cruza, sobra o escanteio, e aí sobra pro Mas você fazer o gol. reparou que nesse lance aí tem uma desavença ali entre o Raul Gustavo e o Pablo Maia, onde claramente o Raul Gustavo ele bota as duas mãos no peito do Pablo Maia e fica por isso. Não, Nem cartão o juiz deu. Foi na jogada do gol, cara. Não foi Foi na antes? jogada do gol. Não. Foi na falta, na jogada do gol. O Raul Gustavo empurrou o Pablo Maia, que ao meu ver caberia um cartãozinho ali para o juiz dar uma controlada, mas isso não muda o fato do gol. Mas assim, eu acho que caberia o cartãozinho sim, e é isso. Acho que o juiz Então, poderia sim. O São Paulo, assim, só minha crítica mais construtiva nesse sentido. O São Paulo pode deixar de correr esses riscos desnecessários porque sim, hoje não aconteceu, mas mais para frente no Brasileiro, umas coisas pode acontecer, Libertadores. Então, cara, tem a oportunidade de matar o jogo. Não precisa sair que nem tem descarrilhado, mas mata o jogo, cara. Se concentra para matar o jogo, porque hoje foi 2-1. Se tivesse mais tempo ou alguma coisa, eu sei que era difícil mesmo o São Paulo, o Corinthians não tinha chance de dominar o São Paulo, mas poderia acontecer. A gente sabe como que é o futebol, né? Como já diz o nosso treinador, ex-treinador que muito tempo que hoje está no São Paulo, a bola pune. Então, o Muricy já deixou essa frase. Então fica a lição aí de só o São Paulo se ligar nisso. Acho que dá para matar o jogo, mata o jogo. Não fica segurando, porque às vezes sobra uma bola aérea, sobra um chute aí, de repente. Então, mas do resto, o São Paulo ainda é o quarto jogo, tá crescendo, tá evoluindo. O Carpini, aos poucos, vai colocando as ideias dele em prática. A gente vê que ele também tá mexendo muito bem, então tá dando oportunidade para todos. Então é isso. Eu acho que o São Paulo, em resumo de tudo, fez um bom jogo, só fico alerta aí que não precisa correr esses riscos desnecessários aí de perder ou ceder um empate de bobeira. Hoje não aconteceu, e acho que o Corinthians também não teve muitas chances para isso, mas se pega um time mais calejado, ou até a final que a gente vai jogar agora na Supercopa, contra o Palmeiras, então tem que prestar atenção nisso aí. É isso, Mike? Tem mais isso. alguma coisa a falar? Por hoje é só. Por hoje é só, é isso. São Paulo ganha o clássico, afunda ainda mais o Corinthians na crise. Então vamos ver aí como vai ser os bastidores aí depois dessa derrota para o Corinthians. O saldo é muito positivo para o São Paulo, que agora se concentra só no Palmeiras no domingo. E vamos ver como que o São Paulo entra aí nessa decisão aí contra o Palmeiras. Beleza? Ficamos por aqui. Beleza.
deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquela moral pra gente. E é isso aí. Fomos. Até a próxima.